A, a paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, minhas irmãs. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, né? Irmãos, eu quero falar hoje sobre o jejum. O tema vai ser: jejum alimenta a nossa alma. Esse é o tema. Eu quero ler um texto com vocês. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim: E na igreja que está em Antioquia havia alguns profetas doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Ninge, Lúcio, Cirineu, Manoé, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que o tenho chamado. Meus irmãos, olha o texto a qual nós lemos aqui. Meus amados e queridos, aqui vai falar sobre a igreja primitiva, né? Os apóstolos. Aqui vai falar sobre essa igreja. Irmãos, todos nós sabemos. Eu vou falar uma coisa para você. O jejum, meus irmãos, ele alimenta a nossa alma. Ele é muito importante hoje, né, no século 21, para a nossa vida, né, espiritual diante de Deus. Irmão, no século 21, muitas pessoas não estão dando importância para o jejum, né? Não se consagra mais a tua vida com o jejum. Irmãos, o jejum é bíblico. É doutrina bíblica. Olha o que diz a Bíblia, que na igreja de Antioquia, meus irmãos, existia profeta. Irmãos, preste atenção. Na igreja de Antioquia, meus amados irmãos, na igreja de Antioquia, meus irmãos, havia doutores, havia profeta, havia ensinadores. Então, meus irmãos, o texto aqui vai dizer que os apóstolos, né, eles serviam ao Senhor, mas eles tinham uma consagração diante de Deus. Tu vai ver que eles oravam, eles jejuavam. E o texto aqui vai dizer que através do jejum, através da oração, o texto vai dizer que Barnabé e Saulo, eles foram selecionados pelo Espírito Santo para a obra missionária. Meus irmãos, há um segredo. Duas coisas nós podemos aprender aqui nesse texto. Duas coisas. O que é que nós podemos aprender? Que, primeira coisa, os apóstolos jejuavam, eles oravam. Enquanto eles tinham essa prática, né, o Espírito Santo falava com eles, orientava, né, separava. Irmãos, que coisa tremenda é essa, né, meus irmãos? Enquanto eles oravam, jejuavam, o Espírito Santo orientava eles o que eles tinham que fazer. Porque é assim, meus irmãos, se nós quisermos ser orientado por Deus, temos que consagrar nossa vida, temos que jejuar, temos que orar, porque é bíblico. Irmãos, isso aqui é o princípio, jejum e oração. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, lá em Atos dos Apóstolos 14, 23, que Paulo, na sua viagem missionária, Paulo foi para lá levantar presbítero, ancião. Mas por que ele levantou? Tudo debaixo de oração. Paulo estava debaixo, meus irmãos, de oração. Se a gente for ler a Bíblia Sagrada, o jejum, meus irmãos, quase é esquecido essa prática do jejum nos nossos meios, nos nossos dias, né? Nos nossos dias, no século 21, muito não dá importância para o jejum. Irmãos, vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo que tu não jejua diante de Deus? Quanto tempo, meus irmãos, né, que a pessoa não jejua?
Irmãos, jejum é uma prática bíblica importante para os nossos dias. Sim. Irmãos, se você for ler a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo, né? Existe essa prática do jejum. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Moisés, antes de receber a lei do Senhor, né, lá no Monte Sinai, meu irmão, Moisés jejuou, ficou 40 dias sem comer. Josué também jejuou. Irmão, o próprio exemplo na Bíblia de jejum é o nosso Jesus. Jesus, meus irmãos, ele ficou 40 dias e 40 noites. Você aprende ali com Jesus. Ele não comeu, não se alimentou. Porque esse é o jejum bíblico, meus irmãos. O jejum bíblico, meus amados irmãos, quando eu olho as escrituras, meus irmãos, eu vejo os patriarcas, né, jejuando, os reis jejuando, os profetas jejuando, né, meus amados irmãos? O jejum, meus irmãos, ele é muito importante, sim, né? Ele é importante na nossa vida, meus irmãos. Então, eu aprendi assim. A Bíblia chega a dizer, assim, irmãos, que a Bíblia chega a dizer, né, que Jesus falou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, meus irmãos, se nós lermos a escritura, né, Josafá jejuou. Josafá ficou, né, meus irmãos, diante de uma batalha ali, ele convocou o povo de Judá para jejuar, né? Então, Esté jejuou pelo povo judeu, né? Ficou 3 dias e 3 noites, ficou para ir diante do rei Assuero, né, meus irmãos? Então, nós vamos ler aqui que a igreja primitiva, né, eles tinham essa prática. Porque, irmãos, o maior exemplo aqui é eles aqui, Jesus. Eles jejuaram. E o Espírito Santo, meus irmãos, que orientava eles. O Espírito Santo orientava os apóstolos. Então, por isso que é bom nós jejuar. É bíblico o jejum. Então, meus irmãos, não confunda, irmão. Jejum é você se abster de alimento. Você não comer. Não comer e nem beber. Isso é o jejum. Tem muita gente que confunde jejum. Já ouvi de pessoas falando que pode beber água. Não, não é bíblico. Jejum é você ficar sem comer, sem se alimentar. Ei, não é sacrificar o teu corpo, não. Porque a Bíblia fala que os fariseus jejuavam, né? Não é isso, não. Jesus fala assim, ó. Ei, o jejum alimenta a alma. Não confunde, não. Tem pessoas que jejuam para emagrecer. Isso é jejum? Não. Não. Né? Ah, vou ficar sem comer. Não, isso não é jejum, não, querido. Jejum bíblico é se abster de alimento. Alimenta a tua alma com Deus. Entendeu? Então, meus irmãos, nós temos que jejuar sim. Temos que jejuar, temos que consagrar nossa vida sim. É bíblico o jejum. Entendeu? Se você souber a importância que tem um jejum, meus irmãos, no mundo espiritual. Ei, vou levar para o mundo espiritual. Porque a nossa luta é contra os demônios. Se você souber a importância que tem um jejum, né? Então temos que sacrificar, temos que jejuar. Temos que ter essa prática bíblica que é o jejum. Tá bom, meus irmãos? Foi essa palavra que Deus mandou falar para você. Se você está sem jejuar, jejua. Tenha uma vida de jejum, né? Faça propósito com Deus e Deus vai fazer coisa tremenda, meus irmãos. Vai alimentar o teu espírito, a tua alma. Você vai se fortalecer na presença de Deus, né? Ei, irmãos, é tremendo o jejum, mas eu não quero tomar muito tempo não, tá bom? Se inscreve lá no meu canal, tá bom? Leandro Serpa. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.